Vamos ler a palavra de Deus em Jeremias 18, verso 4, onde diz assim: como o vaso que ele fazia de barro. Os irmãos sabem que aqui em Jeremias 18, Jeremias foi na casa do oleiro só para ver o oleiro trabalhar e Deus falar com ele. Então Deus falou isso aqui, ó: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Eu queria pedir que antes de você sentar-se, você fizesse uma das últimas orações do ano nessa igreja. E a oração é a seguinte: Senhor, completa em mim a obra que o Senhor está fazendo. Antes de sentar, pode orar. Senhor, completa em mim, eu que vou pregar, completa em cada membro que está aqui hoje, os que estão assistindo pela internet, completa em mim, completa em nós a obra que o Senhor vem fazendo desde o dia em que nós nos rendemos ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez deixar o Senhor trabalhar em nossa vida, em nome de Jesus. Quem diz eu recebo essa palavra no meu espírito. Pode sentar, querido. Eu queria compartilhar alguns pensamentos antes do culto terminar essa manhã, e o primeiro deles é o seguinte: preste bem atenção, queridos, nós estamos vivendo um ano, né? Está terminando um ano, mas nós estamos esperando o outro ano chegar. Então, nós estamos nessa expectativa de viver mais um ano. Então, eu queria que você entrasse com o seguinte pensamento, e as mensagens do fim do ano são justamente para preparar a nossa mentalidade para viver o novo ano. Com que tipo de pensamento a gente deve entrar no novo ano? Eu quero dar esse pensamento aqui, que viver, se nós vamos viver mais um ano, é apenas para revelar ao mundo e a Deus, não quem você gostaria de ser, mas quem você realmente é. Viver não é nada mais do que isso. Revelar ao mundo e a Deus quem você realmente é. Agora deixe-me desenvolver alguns pensamentos. O primeiro dele é o seguinte: o que Deus deu ao homem na oportunidade de viver foi a oportunidade de se tornar alguma coisa, de tornar-se alguma coisa. Quando você lê a Bíblia, ela diz: sede misericordiosos, sede compassivos, sede amáveis, sede gratos. Isso é, você tem que se tornar essas coisas. Deus, Ele nos salvou e colocou esses alvos diante de nós e disse: eu quero que você se torne isso. Você não é. Você é posicionalmente em Cristo, todas essas coisas. Você é legalmente em Cristo, todas essas coisas, mas você não se tornou ainda essas coisas. Essas coisas têm que se desenvolver e se tornar. Viver é se tornar algo ou alguém. Deixa eu dizer, ninguém nasceu sendo essas coisas. Você se torna durante a vida, quando você aplica o viver diário a se tornar. Porque aqui está o problema: as pessoas entram anos e saem anos sem aplicar esse tempo em se tornar aquilo que Deus deixou você viver para se tornar. Ninguém nasceu sendo, nós nascemos com a oportunidade de ser, de se tornar. Então espere o seguinte: mesmo nascendo em berço de ouro, você pode escolher não ser realeza. Você pode escolher isso. E quem por acaso já assistiu aquele seriado do Crown, da Coroa, que está no Netflix? A rainha teve uma irmã que durante a vida dela inteira, ela sempre se recusou a ser rainha, princesa. Um dos membros daquela família recusou o trono. Você pode nascer num berço de ouro e se recusar a ser aquilo que você foi destinado a ser. E muita gente faz isso. Agora, olha a oportunidade: mesmo nascendo num berço pobre, nós podemos escolher não ser pobre. E quem diz amém para isso? Olha, mesmo nascendo num berço ignorante, nós podemos escolher não perpetuar a ignorância.
Querido, quando Deus criou o mundo, Ele abriu uma oficina, foi isso que Ele fez. Eu vou abrir uma oficina para fazer coisas. Sabe aquela oficinazinha que geralmente os homens têm na garagem, em algum lugar, onde você tira um tempo só para desaparecer, mexer com alguma coisa, criar alguma coisa? Deus abriu uma oficina e, com as mãos dele, Ele colocou as próprias mãos dele no barro. Deus gosta de trabalhar com barro. E ele falou, a minha oficina é fazer, eu gosto de fazer vasos, eu faço vasos, esse é o meu trabalho. Quando Deus abriu a oficina dele, Ele começou a trabalhar em barro, e Ele põe as próprias mãos dele, é um trabalho artesanal. Deus tem prazer no trabalho que Ele faz com as mãos dele, e eu queria que você adorasse a Deus, porque você é o barro nas mãos do Senhor. Você e eu somos esse barro onde as mãos dele estão. Você pode imaginar um oleiro com as mãos misturadas no barro, as mãos sujas de barro. Olha, Salmo verso 1, capítulo 1, versículo 6, que é o último versículo do Salmo, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra conhece ali é a mesma palavra usada quando Adão conheceu a sua esposa e ela teve um filho. Nós sabemos do que está falando, de uma relação íntima. Quando Deus conhece o caminho do justo, fala que Ele entra no caminho, Ele põe as mãos dele, Ele suja as mãos dele, Ele envolve as mãos dele. Deus está tão envolvido com a nossa vida, porque nós somos esse barro onde Ele está fazendo. Alguém diga comigo com alegria: eu sou a obra de Deus. Sabe, você está na oficina de Deus, é o barro onde as mãos de Deus estão atoladas. Essa é uma boa palavra para mostrar. As mãos de Deus estão atoladas na sua vida. Corona, tudo o que quer que seja, eleição 21, 22, 23, não importa. Alguém diga: as mãos de Deus estão atoladas. Eu gostei dessa palavra. Na minha vida. Como no barro, Deus ele criou uma oficina e o desejo dele é modelar. Então eu quero que você entenda que viver mais um ano é deixar o oleiro modelar, é para ele modelar e o orgulho seu, o objetivo deve ser o que Deus já fez, o que ele não fez, o que ele ainda precisa fazer. Se eu quero viver mais um ano, eu quero que Deus avance essa obra, eu quero ver o vaso que o Senhor está fazendo. Alguém diga: Deus está fazendo uma obra maravilhosa com a minha vida. Agora, nós somos a obra artesanal das mãos de Deus, ok? Na qual Ele gosta de estar envolvido. Cada dia da nossa vida, irmãos, é apenas uma oportunidade de deixar Deus trabalhar em mim, para eu me tornar aquilo que eu nasci para ser. Veja só, você não nasce sendo misericordioso, você não nasce sendo amável, você não nasce sendo espiritual, nem mesmo entra na igreja e se batiza e vira tudo isso, absolutamente nada. Você pode batizar quantas vezes batizar, você não se tornou misericordioso ainda. Então você tem que se tornar. Alguém diga comigo: eu tenho que me tornar. Então vamos lá. Viver, irmãos, é uma oportunidade para tornar-se. O alvo é ser, não é fazer. Quando eu me tornar tudo que eu nasci para ser, presta atenção, eu vou poder fazer sem esforço aquilo que eu nasci para fazer. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de fazer o que nasceu para fazer? Porque a gente não se tornou ainda o que Deus quer que a gente seja. Essa obra, irmãos, que eu vou fazer, ou que eu possa fazer na minha vida, qualquer obra que eu fizer, ou você fizer, terá a sua largura, o seu tamanho, a sua altura e o seu comprimento. Nenhum homem faz uma obra maior do que ele mesmo. Nenhuma pessoa vai além do seu próprio tamanho. Deixa eu dizer para você, homens pequenos não fazem obras grandes. Pequenos no espírito, não na estatura. E homens grandes, pessoas grandes no coração, não fazem obras pequenas. Porque o significado das obras, o tamanho das obras depende do tamanho do espírito da pessoa. Você imprime o próprio tamanho da sua alma naquilo que você faz, na forma como você faz. Então preste atenção, o importante não é fazer, o importante é se tornar uma pessoa melhor, é se tornar uma pessoa maior, mais generosa.
mais amorosa, mais paciente, mais espiritual, menos carnal, menos ofensível, menos irritante, mais alegre, mais paciente, mais sábia, mais prudente. Esse é o objetivo, irmãos. É para isso que a gente vem à igreja todos os dias, que a gente lê a palavra, que a gente ora. Não é para fazer ativismo espiritual, é para se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser. O segundo pensamento da minha mensagem é o seguinte: tudo vai depender do que você é. Eu queria que você repetisse só isso comigo. O resultado sempre depende de quem você é. Deixa eu explicar isso para você. Se você é organizado, eu não estou falando se você quer ser, porque tem gente que nasce organizado. Sabe o que você faz quando você é uma pessoa organizada? Onde você está, você organiza. Você organiza em qualquer lugar, você não tem dificuldade, porque você é aquilo, está entendendo? Agora, se você é uma pessoa irada, você sempre vai se irar por onde passar. Se você é uma pessoa calma, você sempre vai estar calmo e se acalmar e acalmar as pessoas. Por quê? Porque é o que você é. Você imprime o que você é por onde você passar. Mas se você é uma pessoa agitada, você sempre vai agitar o lugar. Se você é apressado, você sempre vai apressar. Repita comigo: o resultado depende de quem você é. Deixa eu prosseguir um pouquinho mais. Se você é triste, e eu já fui, você sempre vai se entristecer, sempre vai achar um motivo para se entristecer. Não é que a vida realmente tem motivos, é que você é uma pessoa triste. Mas se você é uma pessoa alegre, você vai fazer igual aquele filme da Poliana, aquele livro antigo da Poliana. Você sempre vai achar um motivo para se alegrar. Não é que a vida te dá tantos motivos, é que você é uma pessoa alegre. Está entendendo? O resultado depende do que você é. Se você é uma pessoa generosa, você não pergunta se, vou dar esse dinheiro, ele vai fumar, vou dar dinheiro. Não, você não quer saber, porque você é generoso, você quer dar. Por que é que tem tantas pessoas pedindo na rua? É porque tem muita gente generosa, só por isso. Porque a pessoa generosa, ela não quer saber se vai fumar, se vai usar droga, se vai fazer, ela dá. Ela tem um coração generoso, e às vezes eu paro num sinal e vem mais um pedir, e eu encontro em mim que eu não sou tão generoso assim, porque eu me encontro numa batalha, às vezes, se eu vou dar esse dinheiro, eu não posso, eu vou dar esse dinheiro, será que vai ajudar? E no fundo eu vejo os espíritos falando, assim, ainda está com uma batalha com generosidade. Se você fosse realmente generoso, você abrir a mão, você não queria nem saber, porque é assim que eu vejo outras pessoas fazendo. Você está entendendo? O resultado depende de quem você é. Se você é medroso, não é só corona que vai te dar medo, é qualquer coisa que aparecer, porque na verdade você é medroso, está entendendo? Você é uma pessoa medrosa, não é só do corona que você tem medo não, é de qualquer outra coisa que aparecer, é de andar sem carteira, é disso, é de daquilo, é de faltar comida, é de faltar água. Se sonhar que vai faltar água, você compra o mercado inteiro, porque você tem medo. Você tem medo em qualquer situação, então não é a situação, é o que você é. Agora, se você é sábio, você sempre vai saber. Você sempre sabe as coisas, porque na verdade você é uma pessoa sábia. Mas se você é indiferente, sabe aquela pessoa indiferente? E eu estou falando da qualidade das pessoas. Quando você é indiferente, você aprendeu a ignorar. Você ignora pessoas, você ignora avisos, você ignora situações, você ignora placa de trânsito, você ignora aviso, você chega no lugar, você ignora as regras do lugar, você ignora a etiqueta do lugar, você ignora o direito das pessoas, porque você é uma pessoa indiferente, é a sua natureza que é assim. Olhe para mim, meus irmãos, o que Deus está lidando é com a nossa natureza. Vem cá, irmão George, por favor. O Espírito Santo acabou de me dar uma lembrança aqui, de uma ilustração bem rápida que nós podemos fazer, que é, você faz de conta que você é o Jacó. Vou botar a máscara aí, já que você pegou, então use. Você é o Jacó. E o que aconteceu? O anjo pegou Jacó, e Jacó empurra para cá, e o anjo empurra para lá, e Jacó empurra para cá, e o anjo empurra para lá, e Deus está tendo uma luta com Jacó. Presta atenção, vê se faz sentido Deus lutar com um homem. Faz sentido isso? Aliás, o que faz menos sentido? Um homem lutar com Deus. Vê se faz sentido.
Um homem agarrar um anjo e lutar com o anjo, e o anjo já está aqui, me deixa aí. E ele falou: não, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E o anjo está lutando com Jacó. Eu pergunto para você, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e venceu, mas quem prevaleceu na verdade foi o anjo. Porque a luta de Deus com Jacó era a luta contra aquela natureza. E o anjo perguntava: quem é você? Eu falei: não, fala de outra coisa, vamos falar de outra coisa. E ele: não, mas quem é você? Qual é o seu nome? Não quer falar meu nome, não. Pergunta o nome do meu avô era um grande homem. Não, eu quero saber quem é você. E o Espírito Santo está nessa luta com você, está nessa luta com você, está nessa luta com cada um de nós. Quem é você? Não quero, pergunta para mim quem é minha mãe, que ela é uma mulher de oração tremenda. Pergunta para mim quem é meu tio, que está lá na glória já, porque eu tenho algo muito bom para te mandar. Eu não sou muito de oração. Não, o anjo está querendo saber quem é você. A luta de Deus é com quem você é. E Deus está aqui agarrado com Jacó, e não tem outra maneira de Deus vencer Jacó senão ferir a coxa dele. Jacó finalmente se quebra diante de Deus. É quando Deus vence a luta e consegue o objetivo dele, que é transformar a natureza de Jacó. Então Deus diz para Jacó: você não vai mais chamar Jacó, porque o seu nome significa enganador, mas você vai chamar Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. O que Deus fez? Mudou a essência de Jacó. Obrigado. Essa é a guerra de Deus comigo. Diga assim: a luta de Deus comigo é com a minha natureza. Então, se você é uma pessoa educada, você sempre vai ser gentil e cortês, porque é da sua natureza. Você é essa pessoa educada. Mas se você é rude, você sempre vai tratar mal as pessoas, sempre, porque na verdade a sua natureza, você é aquilo. Se você é uma pessoa ansiosa, e tem muita gente ansiosa, você sempre vai se preocupar, sempre. Eu não sei se você tem algum membro da família que é assim, quando liga para o Brasil, nas conversas, sempre é a preocupação, porque a pessoa é ansiosa. Mas se você é uma pessoa confiante, quem já conversou com uma pessoa confiante? Sempre tem solução, não vai faltar dinheiro, não vai faltar isso, não vai ter problema, isso não vai morrer, isso não vai acabar, o mundo não vai acabar. Para essa pessoa, o mundo não vai acabar nunca, e de verdade o mundo não vai acabar. Essa história do mundo vai acabar, eu não sei quem inventou, porque o mundo nunca vai acabar. O que eu leio em Apocalipse é que vai haver um novo céu e uma nova terra, e que tudo vai ser transformado. Uma pessoa confiante, ela está sempre falando porque é o que ela é. Se você é convertido, você sempre vai ser fiel. Mas se você é religioso, você sempre vai arrumar uma desculpa para ser como é. É o que você é. Você está entendendo o que eu estou falando? O resultado depende de quem você é. Então olhe para mim, finalizando esse ponto. Se o ser é tão importante, então o que eu devo fazer? Eu devo trabalhar em mim, eu devo investir o melhor para melhorar a minha pessoa. Então, quando eu me tornar um homem bom, tudo que eu fizer será bom. Por quê? Porque a minha própria natureza foi transformada. Deixa-me ir para o terceiro ponto da minha mensagem nessa manhã, onde eu quero mostrar para você, num versículo, o que é o maior desvio desse objetivo. Se Deus nos criou como barro na sua oficina, se Deus enfiou as mãos dele, atolou as mãos dele no barro que sou eu, se o objetivo de Deus é transformar a minha vida, é fazer uma pessoa melhor, então qual é o maior desvio desse projeto? O maior desvio desse projeto está em Apocalipse 3,17. É sempre tentar parecer quem eu não sou. E vou dizer para você, todo ser humano é prático, é profissional, é craque, é expert em mostrar uma aparência do que você não é. E esse é o maior desvio do projeto de Deus. Eu vou explicar por quê. Em Apocalipse 3,17, aquela palavra que Deus vira para a igreja de Laodiceia, diz assim: você diz
Isso é, você pensa, você passa a ideia de que você é rico e de que você não tem falta de nada, e você não sabe, você não reconhece que você é um coitado. Essa é a verdadeira do que você é, essa é a verdade. Você é um miserável, você é pobre. Olha o que você é cego, olha o que você é, e você é nu. Uma das maiores dificuldades de nós, como seres humanos, na olaria de Deus, olha aqui, por favor, por isso que eu li Jeremias 18:4. Uma das maiores dificuldades do vaso na olaria de Deus é reconhecer: eu não sou o que eu deveria ser. Eu sempre passo uma cera no vaso. Sabe de onde vem a palavra sincero? Sincero. Vem de duas palavras que quer dizer sem cera. Sem cera. Por quê? Quando eles colocavam os vasos para vender na feira, os vasos trincados, que o barro já tinha trincado, eles passavam cera no vaso. Então passava cera, tapava os trincos, mas quando colocava no sol, a cera derretia. Então quando o vendedor queria dizer que o vaso realmente era perfeito, ele falava aqui: esse aqui é sem cera. Só que nós temos uma latinha de cera. Todo mundo aqui tem uma latinha de cera, que a gente está usando desde a infância. Quando a gente ainda era pequenininho, que os pais gritavam o seu nome, você já vinha com a latinha de cera. Cara encerada. A gente tem outras palavras, a gente chama cara limpa, cara de pau. Essa cara, a gente tem ela desde a infância. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Aliás, todos nós aqui sabemos do que eu estou falando, porque nós já fizemos isso. Quando falava sem cera, é porque esse vaso aqui, você pode colocar ele no sol e derreter, não vai mostrar nenhuma rachadura. Mas deixa eu dizer, todo ser humano já andou por esse caminho. Nós fugimos de quem nós realmente somos. Agora deixa eu dizer para você, por que esse é o maior desvio do projeto de Deus? Porque quando eu e você fugimos de quem realmente somos, Deus não pode fazer o que Ele poderia fazer em nós. Eu vou explicar isso para os irmãos. Olha, nós vamos no mar e na extremidade da terra. Se pudesse subir nas estrelas, nós subiríamos, iríamos na lua e voltaríamos, só para mostrar para o mundo que nós não somos isso, que nós sabemos que nós somos. Nós estamos dispostos a racionalizar, e racionalizar é você encontrar uma razão para explicar por que você é assim. Olha, eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou assim porque eu nasci em tal lugar, eu sou assim porque eu não recebi educação, eu sou assim porque eu não fui criado como você. Eu racionalizo, explicando que eu sou assim, não é por culpa minha. Nós tentamos explicar por que eu sou sem paciência, por que eu não sou tão generoso, por que eu sou ansioso, por que eu sou assim. Nós justificamos. E é engraçado, nós culpamos os outros pelo que eles não fizeram, pelo que eles não são, porque é nós que somos. Agora eu pergunto para você, isso é loucura ou não é? Você culpar outras pessoas pelo que você é. Sabe, nós vamos na Lua, se der para ir em Marte, a gente dá uma passadinha lá também. Se der para ir lá no final da Via Láctea, a gente vai para explicar para o mundo que a gente não é o que a gente realmente é. Deixa eu dizer para você, Deus, Ele não tem podido nos tornar aquilo que Ele nos chamou para ser, porque nós não aceitamos quem nós realmente somos. Nós não conseguimos encarar. Deixa eu dizer uma coisa para você, a pessoa que nós temos mais medo não é a outra pessoa, é nós mesmos. A gente tem medo de nós, a gente se olha no espelho e não olha muito. Ei, eu já te conheço, passa logo esse pente aí, eu não quero ficar te olhando muito. Porque se eu ficar te olhando muito, eu vou ter que te encarar. Se eu te encarar, eu vou ter que admitir uma coisa que eu já passei make-up em você, eu já pintei você, eu já botei um reto em você. Eu não quero ficar te olhando muito, porque se eu te olhar muito, eu vou achar algo que eu não quero achar, porque eu não consigo resolver isso. Eu não consigo me melhorar. Um dos problemas que nós não queremos olhar para nós é que nós não conseguimos nos melhorar e nós achamos que nós precisamos resolver o nosso problema. Alguém diz assim, glória a Deus, que eu não preciso me melhorar, porque eu tenho alguém
que trabalha em mim. Alguém glorifica a Deus por um momentinho. Você não precisa carregar a carga de se melhorar. Mas vocês não entenderam ainda, vocês não glorificaram ainda do jeitinho que era. Sabe por quê? Eu quero dar um versículo para ajudar você a sair dessa prisão agora, nesse momento. Eu quero que você faça o favor de abrir em Mateus capítulo 6. E faço questão de você gravar esse versículo. Sabe por quê? Muitas vezes eu estou orando e eu volto nesse versículo. Mateus 6, 27. Por favor, grave esse versículo. Se você é sério a respeito da sua vida, grave esse versículo. Se você é sério a respeito de você, ore esse versículo. Porque esse versículo diz assim: qual de vocês, Jesus está perguntando, pode aumentar um palmo na sua própria estatura? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, por mais dedicado que esteja, por mais que você estude faculdade, por mais que você faça mestrado e doutorado, por mais que você leia a Bíblia para você se transformar, por mais que você ore para você se transformar, porque tem gente que faz as disciplinas espirituais para ele trabalhar nele. Deixa eu falar para você, alguém diga comigo assim: não funciona. Deixa eu falar para você, você não pode aumentar nem 1 centímetro na sua estatura, quanto mais um palmo. Jesus falou, vocês não podem se melhorar, não há nada que você possa fazer para mudar você. Alguém diz comigo, eu tenho um Espírito que trabalha em mim. Então agora glorifica de verdade a Deus, por favor. Porque você e eu não precisamos ter medo de quem nós realmente somos. Nós não precisamos passar cera no vaso, nós não precisamos encerar o vaso. Alguém diz comigo, eu não preciso encerar. Porque olha só, meus irmãos, o Senhor, Ele precisa que a gente traga o vaso, é do jeito que Ele é. Tá, mas a gente vai no final da Via Láctea, e se tiver outra galáxia, a gente vai lá também, só para esconder quem nós realmente somos. Porque nós temos vergonha do que somos, nós não gostamos do que somos, nós queremos mascarar, camuflar, maquiar, fantasiar e aparentar aquilo que eu não sou. O primeiro passo para nos tornar o que Deus quer que nós sejamos, é que nós precisamos apresentar a Deus não o nosso eu ideal, mas o nosso eu real. Deixa eu dar um exemplo. Isso acontece muito nas orações, por isso que eu gosto de orientar as orações das pessoas. Tem muita gente orando, os poucos que oram, ainda estão orando errado. Porque olha só a conversa desse crente com Deus. Olha só. Vem cá, Deus, vem cá. Deus, você não tem ideia como eu estou querendo melhorar. E sabe? Senti um desejo de ser um evangelista. Deus, eu quero ganhar alma. Algum dia na minha vida, eu quero ser um Billy Graham. Eu não sou, não. Eu não abro a boca para falar com ninguém. Mas Deus, eu quero ser. Deus, como eu quero ser. Deus, e quer saber? Eu quero amar o meu inimigo, mas Deus, eu quero amar assim, de chorar, eu quero amar assim, de verdade, como, sabe, Deus, eu quero ser. E Deus, muito bom. Muito bem. Um bom projeto. Bom projeto. Mas eu não sou nada disso. Eu só estou apresentando a Deus o meu eu ideal. Deus, eu quero ler a Bíblia. Eu não leio, não, eu sou preguiçoso. Mas Deus, eu quero ler a tua palavra. Deus, eu quero ler a tua palavra. Deus, eu quero ler. E Deus, muito bem. Vou sonhar com o dia que eu sei. Vou querer que você leia mesmo. Mas eu não leio. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu termino essa oração, eu saio daqui pensando que eu sou tudo isso. Na verdade, eu saio da oração enganado. Porque pelo fato de eu falar para Deus que eu quero ser, eu acho que eu já sou. Então Deus vai sentar, porque é o seguinte, eu já chorei lá, eu já falei lá, eu já disse o que eu quero ser. Eu não sou isso. Eu não deixo Deus trabalhar em mim. Eu só sei dizer para Ele o que eu quero ser. É ou não é verdade o que eu estou falando? Nós não apresentamos a Deus quem nós realmente somos. Deixa eu te falar como que essa oração seria mais realista. Deus, vem cá de novo, Deus, se você não importar, se não ficar cansado. Deus, Senhor, eu sou ruim de evangelismo. Verdade.
Senhor, você acredita que eu morro de medo de abrir minha boca? Verdade. Senhor, olha, eu estou te confessando que eu sou ruim de falar. Senhor, eu me arrependo porque, Deus, como é que eu posso ser assim? Deus, eu preciso que você mude isso, porque eu não sou um evangelista. Vou mudar. Então pronto, agora eu fui real. Deus, e outra coisa, eu estou com dificuldade de orar. Não gosto de orar. Quer saber? Eu vou te ser honesto, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu sei. Mas Deus, eu preciso que você me dê vontade, porque eu não estou com vontade de falar com o Senhor. Vou mudar. Essa oração foi realista. Eu trouxe o vaso quebrado, abri o buraco assim na presença de Deus e falei, aqui ó, o buraco. Aí Deus falou, que camarada corajoso, que pessoa corajosa, trouxe o eu real, não o eu ideal. Alguém aprendeu alguma coisa nessa manhã? Então dá glória a Deus e fala assim, eu vou mudar a minha oração. Agora deixa eu explicar a você por que eu li Jeremias 18:4. E eu vou pedir sua gentileza de você, vai no versículo de novo, porque eu preciso que você ore esse versículo. Eu quero sugerir que você ore esse versículo, porque ele tem uma revelação tão tremenda que o Senhor me trouxe ontem, porque nós já lemos esse versículo tantas vezes. Mas Jeremias 18:4, a primeira parte do verso diz o seguinte, como o vaso que ele fazia se estragou na mão do oleiro. Para aí comigo, por favor, porque depois eu vou ler o resto do versículo com você. O resto do versículo diz assim, ó, como o vaso se estragou na mão dele, o que ele fez? Ele tornou a fazer dele, do vaso quebrado, do vaso estragado, outro vaso, ele tornou a fazer, conforme pareceu bem aos seus olhos. Mas antes de Deus tornar a fazer o vaso se estragou na mão dele. Sabe qual é o problema? O vaso ideal nunca se estraga na mão de Deus. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia, chamacatasaia. Senhor, eis-me aqui. Deus não quebra na presença de Deus. É uma religiosidade, é uma espiritualidade. Senhor, estou quase igual àquele homem, obrigado que eu não sou igual a esse publicano, nem esse pecador, igual aquele pastor frio lá. Senhor, obrigado que eu não faço parte daquela igreja que faz isso. Senhor, e olha, Senhor, essa semana eu li a Bíblia 5 dias, Senhor, olha, Pai, eu menti essa semana, mas foi só isso, também não fiz isso, não fiz aquilo. Senhor, de alguma maneira, o vaso não se quebra, não quebra, chora, mas não quebra. Presta atenção, chorar no altar, aqui, a gente está acostumado. Desde que eu era criança, eu vejo gente chorando no altar que não muda. Eu vejo gente sendo liberto no altar que não é liberto, porque o eu ideal não quebra na presença de Deus. Mas quando o vaso que ele fazia se quebrou, meu amigo, é quando você apresenta o eu real para Deus. É quando você diz, eu sou o que eu realmente sou. Senhor, quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, ele deixou a religiosidade, ele deixou a aparência, ele tirou a cera, ele parou o medo de ser rejeitado por Deus. Sabe qual é o nosso problema? De não falar para Deus quem nós realmente somos, porque assim como as pessoas nos rejeitam, quando nós somos verdadeiros, reais com elas, a gente acha que Deus vai fazer a mesma coisa, e Deus não tem esse problema, Deus não precisa de aparência, Deus já sabe quem está vindo orar aqui é o fracote. Porque está chegando com a aparência de que é um campeão? Se eu sei que você é um fracote, então fala logo para Deus. Quem está vindo orar aqui é o preguiçoso. Então por que essa aparência de que vem e fala logo é o preguiçoso que está vindo orar? Deus, eu sei, eu te conheço, eu sei quem está vindo orar. Quem está vindo falar comigo aqui é o iracundo, e Deus, eu te conheço de longe, eu já sei que é você. Então por que trazer essa aparência, esse medo de ser rejeitado pelo Senhor? Como o vaso que ele fazia se quebrou na sua mão, Deus só faz o vaso quando o vaso se quebra na mão dele.
E aqui está a minha insistência em que nós aprendamos a orar por nós mesmos, porque nós precisamos aprender a nos olhar no espelho. Nos olhar no espelho e dizer: Senhor, o Senhor não tem como me rejeitar, eu posso te apresentar isso. E então o Senhor torna a fazer outro vaso. E a razão por que o oleiro não faz muitos vasos é porque eles estão nas mãos do oleiro, eles só falam do seu ideal. Eles não falam do seu eu real, eles não assumem, eles não se quebram, eles não oram como se não fossem ainda aquilo que eles ainda querem ser. É preciso orar sendo o que eu realmente sou e não sendo o que eu desejo ser. Deixa eu ir para o próximo ponto para a gente terminar. E o meu ponto é: o que é que me faz quem eu realmente sou? Já que eu estou falando que o importante é ser, vamos responder essa pergunta. Então, o que é que me faz quem eu realmente sou? Eu quero dizer primeiro o que não faz quem nós realmente somos. E é isso aqui, ó. Não é o que eu sei. Não é o que eu sei que me faz quem eu realmente sou. As pessoas investem muito em escolas, pensando que o curso vai mudar quem ela é. Ele era um mentiroso que fez um curso de psicologia, apenas se tornou um psicólogo mentiroso, só isso. Ele era um medroso que fez um curso de teologia, apenas se tornou um teólogo medroso, só isso. O conhecimento, o que eu sei, não muda quem eu sou. E às vezes na própria igreja nós nos enganamos com isso. Deixa eu te mostrar isso aqui. Muitos pastores pensam que por ensinar às pessoas um novo conceito, por ensinar às pessoas um conceito teológico, uma doutrina, elas já se tornam... Não, meu amigo, você só aprendeu mais uma coisa. Você só aprendeu mais uma coisa na cabeça, na alma. Você não se tornou isso. O que eu sou não é o que eu aprendi. Você vai admitir comigo que as pessoas sabem o que fazer, mas conseguem fazer? Elas sabem o que fazer, mas elas conseguem ser? O próprio apóstolo Paulo falou isso em Romanos 7, ele falou: o bem que eu quero fazer, isso é, que eu sei, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, que eu não quero ser, é o que eu faço. Em outras palavras, o que eu sou não é o que eu sei. Deixa eu falar para você, o que eu realmente sou é o que o meu coração é. Eu preciso desse ponto para finalizar a mensagem, para você explicar por que em Lucas 6,45, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras, olha só: o homem bom, do tesouro do seu bom coração, tira coisas boas. Espera só um pouquinho. O homem só é bom porque o coração dele é bom. E o lugar de onde ele tira as coisas boas é do coração dele. E o mesmo verso diz que o homem mau, do tesouro mau do seu coração, tira coisas más. Então presta atenção, o que eu sou não é o que eu sei, é o que o meu coração é. Por isso, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, proteger, cuidar, investir, guarda o teu coração, porque dele procedem os resultados da vida. O que a pessoa é o que o coração dela é. E quando você lê o Novo Testamento, você precisa ter cuidado, porque Deus sempre fala da questão do coração. Eu quero que você preste atenção em alguns versículos. Jesus falou que os discípulos, eles não entenderam o milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. O problema é sempre o coração. Jesus também falou que é do coração dos homens, Marcos 7:21, é do coração dos homens que
que surgem os furtos, os maus pensamentos, os adultérios, os roubos. Quer dizer, a pessoa rouba por quê? Por causa do coração dela. A pessoa adultera por quê? Por causa do coração dela. O que ela é no coração. Ela faz o que ela faz por causa do que ela é no coração. E olha, essa questão do divórcio, Jesus falou a mesma coisa. Por que que as pessoas se divorciam? Até os crentes, por que se divorciam? Jesus falou, por causa da dureza do coração. Como é que um casal cristão fica casado 1, 2, 5, 10 ou 20 anos ou 30 e termina se divorciando? Porque o coração ficou duro um com o outro. O problema do casamento, o problema do relacionamento é o coração. O que você é, o que a pessoa é o que ela é no coração. Agora deixa eu dizer, Deus sabe disso. Deus sabe que a questão inteira do ser humano é o coração. Então, Deus gasta tempo, e Ele gasta uma vida inteira, geralmente, para formar um coração. Atos 13, 22. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade. Como é que Deus tem tanta certeza que aquele homem vai cumprir toda a vontade dele? Porque Deus achou o coração. Agora, eu estou indo para o final da mensagem, mas eu tenho mais um ponto para te explicar. O coração da pessoa vai dar o tom dela. Se ela é alardeadora, se ela é gritante, se ela é espalhafatosa, é o coração, tá? Se ela é calma, se ela é tranquila, se ela é suave, é o coração. Presta atenção, o coração dá o tom, o coração dá o som, o coração dá o ritmo da pessoa, sabe, a pessoa lerda, coração, é o coração, o problema é o coração, é o que você é. Você não é o que você aprendeu na faculdade. Você é o que você é no coração. Tá? O coração dá o tom, dá o som, dá o ritmo e até a textura do que você faz. Não existe demonstração maior da qualidade do coração de uma pessoa do que as obras dela. Não só o que ela faz, mas como ela faz. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. De vez em quando eu tenho que contratar alguém para fazer algum serviço aqui na igreja. E é incrível a experiência que eu tenho com a qualidade do serviço da pessoa. O jeito que ela faz. Porque é o seguinte, quando eu contrato alguém para fazer qualquer coisa aqui, não é como qualquer empresa que contrata qualquer pessoa para fazer uma coisa em qualquer lugar. Porque o lugar que eu estou contratando a pessoa para fazer é a casa de Deus. E geralmente as pessoas que eu contrato para fazer são pessoas crentes, que estão acostumados a trabalhar na casa de Deus e fazer coisas para Deus. Eu vejo como as pessoas fazem as coisas que elas fazem para Deus. Sabe o que eu termino conhecendo? O coração. Eu termino conhecendo o coração das pessoas. Porque o jeito que você faz é por causa do seu coração. Tem algumas especialidades que é muito difícil de achar alguém para fazer. Eu encontrei duas pessoas diferentes. Uma eu trouxe para fazer um trabalho. Ela queria fazer, não queria dar nenhuma satisfação, não queria ensinar, não queria fazer nada. Ela queria fazer, pegar o dinheiro dela e ir embora e não queria ficar sendo perturbada. Eu entendi o coração dela. Eu entendi. Aí eu contratei outro. Que era um trabalho específico, um trabalho especial, um trabalho que não é todo mundo que sabe fazer. Aí ela cobrou um absurdo. Aí ela detalhou que para sair de casa, só para sair de casa ela cobrava $75. Para sair de casa, para vir na igreja, para fazer o trabalho. E para fazer o trabalho era $150 por hora. Trabalho específico. Eu falo, eu entendo a especialidade, o valor. Mas sabe o que eu encontrei? Não só nessas duas pessoas, em várias pessoas que eu já contratei para fazer trabalhos da igreja. O coração da pessoa. Foi só isso que eu encontrei. Onde está a agenda de um? Onde está a agenda do outro? Como que um faz? Como que o outro faz? E Jesus falou o seguinte: pelos
frutos os conhecereis. Conhecerá o quê? Quem a pessoa é. Você conhece ela pelas obras dela, pelo jeito que ela faz, como ela faz. Não tem como você fugir de quem você é no coração. Agora eu vou terminar com isso aqui. Recapitulando a mensagem. Se Deus me faz viver, esse é o ponto número 1, para me tornar aquilo que Ele quer que eu seja, e Deus sabe que tudo na vida vai depender de quem eu sou, eu só vou dar com generosidade se eu for generoso, eu só vou ter misericórdia se eu for misericordioso, eu só vou celebrar com alegria se eu for alegre. E se o maior desvio do que Deus quer fazer é eu não apresentar o meu eu verdadeiro ao Senhor, e se quem eu realmente sou não é o que eu penso, é o que eu sou no coração, então a última pergunta é o seguinte: onde eu me torno o que eu deveria ser? E agora eu quero te dar o último versículo dessa mensagem. Foi a última revelação que Deus me deu nessa palavra, o Salmo 84, o versículo 10. Eu sempre li esses versículos, todos esses versículos que eu estou lendo hoje, eu sempre li muitas vezes, mas foi incrível como ontem o Senhor veio com uma revelação completamente nova para mim, nesse texto. No Salmo 84, é aquele salmo que o salmista começa falando sobre a casa de Deus, sobre o privilégio de estar na casa de Deus. Ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, etc, e etc. Só que quando chega no versículo 10, que é um dos versículos mais bonitos do salmo, ele diz as seguintes palavras: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outra parte. E o Senhor falou comigo assim: você sabe por quê? Que um dia na minha casa, ou um dia na minha presença, vale mais do que 1000 em outro lugar? Eu falei: por que, Senhor? E Deus falou assim no meu coração: porque tem 1000 lugares para você transformar o mundo. Tem 1001 lugares para você ir e pregar e transformar. Tem 1001 pessoa para você ir lá e transformar e evangelizar e mudar. 1001 situações, 1001 lugares diferentes para você transformar o mundo. Mas tem um lugar só onde você é transformado. É na minha presença. Por isso que o verso diz: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou para encontrar, e eu estou sendo honesto aqui, blunt, como dizem em inglês, raw, cru. Eu estou sendo honesto aqui. Eu estou para encontrar o pregador, não estou falando que não tem, que entra num seminário teológico para estudar para o ministério, pensando apenas em Deus trabalhar na sua própria vida. As pessoas sempre leem muito a Bíblia para quê? Para pegar para os outros. Muitos que oram, eles oram muito para quê? Para Deus me usar, para transformar você que está aí. E eu vou para uma faculdade, passo anos fazendo cursos, estudando e faço mestrados e tenho muitos livros para ler, porque eu estou me preparando para o ministério. Qual é o ministério na minha cabeça? Os outros, os outros, os outros. Eu estou para encontrar pessoas que pegam esse livro, que usam esta casa e que usam os joelhos para dizer: tem um pecador para o Senhor salvar, e ele está aqui já na sua presença. Como Paulo diz: eu sou o pecador principal. Deixa eu dizer uma coisa para você: o lugar onde Deus forma corações é na sua presença. Você percebe que toda mensagem séria termina no mesmo lugar. Qual é o lugar? A oração. A gente prega, pode pregar esse texto, esse título, esse, aquele. Você termina onde? Se você for sério sobre o assunto, se você for fazer o que está sendo pregado, você vai terminar onde? No mesmo lugar, a oração. Vale um dia na tua casa
do que 1000 em outro lugar. Porque se o que eu sou é o coração, e Deus trabalha para formar o coração, então o lugar onde Deus forma o coração é na sua presença. Um dia de transformação na minha vida vale 1000 dias para eu tentar transformar o mundo e transformar as pessoas. Deixa eu dizer para você, só na presença de Deus o homem se desarma, quando ele realmente passa a orar da forma que Deus deseja, que é: eis-me aqui, eis-me aqui. Nesse momento eu quero convidar você para vir à presença de Deus.